E o Ciro Nogueira, hein, Barros? Ciro Nogueira. Pois é, Pitoli, o Ciro Nogueira, ele falou sobre a candidatura do Flávio Bolsonaro e ele faz o morde a sopra, né? Uma hora ele fala que tá tudo bem. É o Centrão, né? Tal, depois ele fala É o cara que do não. Centrão. Então tem uma questão que ele diz o seguinte, ele afirmou que ele é muito amigo do Flávio Bolsonaro, tem uma relação muito próxima e que a decisão para a candidatura à presidência da República não pode ser tomada apenas pelo PL. Ele disse que se ele tivesse que escolher, se fosse uma escolha pessoal dele, que o Flávio seria o candidato à presidência, mas que é preciso pensar em uma composição maior, em conversar com os partidos, especialmente do chamado Centrão, para compor esta candidatura. Nós temos um trecho da fala do Ciro Nogueira. Vamos acompanhar. Ciro Nogueira. Flávio é um dos senadores mais próximos, melhores amigos que eu tenho na minha vida pública. Se eu tivesse de escolher pessoalmente um candidato para suceder o presidente Bolsonaro, eu não tenho dúvida, era o senador Flávio, pela minha relação próxima com ele. Só que política não se faz só com amizade, faz com pesquisas, com viabilidade, ouvindo os partidos aliados. Isso não pode ser uma decisão apenas do PL, tem que ser uma decisão construída. É muito importante nós unificarmos todo o campo político de centro e da direita, porque senão nós não vamos ganhar a eleição. E eu estarei hoje reunido com ele na sua casa para ouvi-lo, o que é que ele pensa, né, para que a gente tome a decisão. Eu estou indo com o presidente Rueda para essa reunião, acho que o presidente Valdemar vai participar, o presidente do Republicano também foi convidado, não sei se vai, mas nós estamos ouvindo, né? O país tomou conhecimento dessa decisão semana passada, nós vamos dialogar com toda transparência possível e tomar uma decisão que não é só do senador Ciro, não só é do Rueda, é da própria federação e dos partidos. Eu conversei com o presidente Kassab, tenho conversado com o Marcos Pereira, com o presidente do Novo, o presidente do Solidariedade, temos um diálogo com o MDB, são partidos que podem estar juntos se nós tivermos eu já tinha externado anteriormente que os dois candidatos que poderiam unificar essa chapa era o nome do governador Tarcísio, que era o mais forte, ou do governador Ratinho. Mas política é como nuvem. Aquele momento também, eu não sou senhor da razão e posso ser convencido, mas com argumentos e com critérios para que a gente possa fazer uma escolha que o Brasil não pode. Pode ser. Obrigado, é bem chatinho. Com investimento também ele pode mudar de opinião. Pois não, Barros? Tem uma questão que ele fala, e é importante lembrar, Pitoli, que ele já havia falado sobre outros dois candidatos, né? Ele tinha falado já que a chapa teria que ser o Tarcísio, que era o mais forte, o nome mais cotado aí para ser o candidato à presidência. Depois ele falou também sobre o Ratinho Júnior, que seria um nome importante. Mas aí tem uma fala dele que diz que política é como nuvem, eu não sou o senhor da razão, posso ser convencido, mas com argumentos e critérios. Fala do Ciro Nogueira. Ciro Nogueira. Na verdade, ele é o representante máximo, né? Vejo eu ao lado de Rueda, de Marcos Pereira, de Kassab, essa turminha, representantes máximos do Centrão, o câncer do Brasil. Você vai se lembrar ontem aqui, em conversa ao vivo conosco, querido Gustavo Segré disse que na Argentina não tem Centrão. Ou tem esquerda, ou tem direita. E aparentemente as coisas estão andando por lá. Maioridade penal agora caindo para 13 anos na Argentina. Reforma trabalhista. Os caras agora vão poder escolher o trabalhador, escolher trabalhar até 12 horas por dia para ganhar mais. Aqui a gente está falando de fim da escala 6x1. Lá estão falando de acabar com 90% dos impostos. Por quê? Lá ou é esquerda ou é direita. Quem venceu a última eleição de meio de mandato foi Milei, a direita. Olha as coisas andando na Argentina. Aqui, para ter os 50% da Câmara e os 50% do Senado, que o presidente Bolsonaro tanto almeja, a gente vai precisar se livrar disso aí, ó. Primeiro a visitar o presidente Bolsonaro, depois da sua prisão, quem foi? Ciro Nogueira. Com autorização de quem? Alexandre de Moraes. Ciro Nogueira visitar o presidente Bolsonaro, o primeiro a visitar. Gente, só cuidado com o microfone aí, tá? Por favor. O Ciro Nogueira visitar o presidente Bolsonaro, ser o primeiro a visitar o presidente Bolsonaro,
só mostra o seguinte para mim: visitar o presidente Bolsonaro naquele momento, não sendo o melhor amigo do presidente, na verdade uma víbora, foi justamente para mostrar para o Bolsonaro o seguinte: quer continuar preso até quando? Hã? Faz um acordo aí com a gente coloca Tarcísio como candidato à presidência, né, com o teu apoio, tua esposa de vice, e fica tudo, ó, XPTO. Hã? Era isso que os caras queriam. Por isso que Ciro Nogueira foi o primeiro a visitar o presidente Bolsonaro, num recadinho que foi dado. Ô, Bolsonaro, você vai querer ficar preso até quando, meu amigo? Tá fácil de você sair daqui. A gente pode avançar com a dosimetria, te tira da prisão, né? Inicialmente a domiciliar, mas te tira dessa, e você segue sendo o nosso cabo eleitoral, porque o nosso candidato é o Tarcísio, a vice vai ser a sua esposa. Você topa? A chantagem foi nesse nível aí. E não deu certo, né? Não deu certo. Tanto é que eu disse ontem e repito, que orgulho eu tenho de defender o presidente Bolsonaro. Olha o tamanho da hombridade, da honradez desse homem, que com resiliência decide continuar preso, anunciando o filho como pré-candidato, simplesmente porque o preço é a liberdade. Não só dele, é a anistia para todos os brasileiros injustiçados. Aí o Ciro Nogueira vem falar que não é só o PL. Ciro, o que você fez pela anistia, Ciro? Você é um falastrão, sabe? Hipócrita. Ciro Nogueira, nojo de você, porque você não defendeu a anistia de quem te deu a possibilidade de ser ministro-chefe da Casa Civil para fazer com que o teu centrão não destruísse ainda mais o Brasil do Paulo Guedes, do Saxida, por consequência do presidente Bolsonaro. Então, Ciro Nogueira fala, mas o PL não está sozinho nessa, né? Ciro Nogueira, Cláudio. Lembrando que o juízo de execuções penais lá em Brasília soltou atualização de que o Bolsonaro teria algum avanço e mudança de pena no ano de 2033 e poderia sair da prisão em 2037. E por que isso daí está feito? Porque foi questionado, o juiz apontou o cálculo. Nesse caso, o Alexandre de Moraes está deixando o juiz da vara de execuções falar. Agora, se o juiz falasse que o Bolsonaro poderia sair amanhã, aí o Alexandre de Moraes ia dizer que, igual ele fez com o juiz lá de Minas Gerais, que eu me lembro foi de Uberlândia, que mandou preso sem tornozeleira, não tinha tornozeleira, falou, então pode ir embora, que é o que faz em grande parte do país. Aí o Alexandre foi lá, Alexandre de Moraes foi lá e falou, não, juiz, quem manda sou eu. Entendeu? Todos esses números vão sair em 2033, 2037, são formas de fazer o que a gente chama de lawfare, utilizar o aparato jurídico, judicial, para perseguir oponentes políticos. E ao sair esses dados, que Bolsonaro pode sair da cadeia em 2037, é uma forma oficial, do Estado oficial, dizer, ou o Bolsonaro faz um acordo com Ciro Nogueira, com o Rueda, com o Kassab, e aceita desistir, aceita tirar alguém com o sobrenome da família dele, e aceita que só nós do Centrão mandamos nesse país, junto com o STF, ou o Bolsonaro vai ficar enterrado na cadeia, e nós vamos gradativamente denunciar, julgar e condenar cada um dos que tem sobrenome Bolsonaro e cada um dos que não fizer o que a gente quer. É isso que a gente está destacando. O Tarcísio não é candidato a presidente. Estão querendo forçar. Se o Tarcísio quiser ser candidato a presidente, é muito simples. Nessa entrevista que ele deu, ele fala, eu sou pré-candidato, junto com o Romeu Zema, junto com o Caiado, junto com o Flávio, eu sou o pré-candidato. O Tarcísio tem coragem de falar isso? Não tem. Sabe por quê? Porque o Tarcísio só foi eleito por causa do apoio do Bolsonaro. E se ele ficar contra o bolsonarismo, ele não se elege mais nada. Ele faz que nem a Joyce Hasselmann, que nem o Alexandre Frota. Ele desmorona, desaparece, porque eles provam que nunca jogaram num time. Então o Tarcísio tem mais inteligência, mais hombridade, mais honradez, mais perspicácia, é menos venal que aqueles. Então o Tarcísio não se lança. Mas por que o Tarcísio não se lança? Se lance, Tarcísio, se lance como pré-candidato, fala, eu vou disputar com o Flávio, eu sou mais um dos nomes da democracia. Por que ninguém faz isso? Para blindar o Tarcísio como a vestal, a inocente, que não tem interesses políticos, enquanto o Zema, o Caiado, os outros têm. Entenderam? O jogo é um cenário.
É um cenário. E a gente está apontando para você. Todo cenário é, Bolsonaro, cala a boca, fica condenado, se entrega, se ajoelha, deixa a gente pisar em cima. Confia na gente. E nós vamos te enterrar e te deixar morrer. É o que eles fizeram até hoje. Nunca cumpriram nada.